Vamos falar da questão que está aí, né? Até porque... Ô, Fábio Scubs! Sim, Eu fui ler a petição do procurador. leu? Leio. E aí? Eu leio sempre, né? Eu sou chato, porque eu sou... É uma desgraça, né? Olha, como eu brinco sempre, né, Fábio? Gordinho ruim de bola faz o quê? Vai ler, né? Para ver se consegue... Para ver se consegue ser influente. Hoje eu não sou nem gordinho, mas continuo ruim de bola. Encontrei coisas boas. O procurador inventou até uma palavra que não existe lá na petição dele. Né? O apuratório. Eixe, o apuratório me lembra do Dorico Paraguaçu. Botando paletó para falar com o governador no bem-amado. Né? Não existe. O procurador, o que o senhor tem contra apuração? O apuratório... Eu olhei e disse, mas, ô diacho, onde apuratório? Fui ao dicionário, mas nem sempre o dicionário. Vejam só, quando vocês querem saber se a palavra existe ou não, vocês procurem o VOLP, Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, Fábio Cuba. VOLP, Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. Momento cultural. Aí sim, tem todas as palavras da língua, inclusive dos vários países. Né? Porque às vezes tem palavra que tem em Angola e aqui não se usa. Não tem apuratório. Mas ele criou tal. O procurador também errou. É chato falar isso, mas o procurador errou a citar uma lei, sabe? Nós já vamos ver daqui a pouco. Era para ele falar que era o parágrafo 1º do artigo 2º, ele falou o parágrafo 2º do artigo 1º. Como é que você sabe disso? Porque é meu jeitinho, eu sei. Mas agora está tudo dependendo do Celso de Mello e nós vamos explicar direitinho o que aconteceu. Vai, item 7, depois aí eu explico tudo. Vamos lá, Reinaldo. O presidente Jair Bolsonaro, inclusive, disse hoje esperar que o STF possa analisar rapidamente as denúncias feitas contra ele por Sérgio Moro, até para, nas palavras do Bolsonaro, a biografia dele esteja ok. O ministro Celso de Mello, do Supremo, ainda não autorizou a abertura de inquérito para investigar as acusações. A Procuradoria-Geral da República espera o ok do decano para pedir uma perícia no celular de Sérgio Moro. Esse procedimento ganhou uma importância ainda maior depois que o ex-juiz mostrou alguns prints de conversas à TV Globo. Uma delas mostra o presidente Jair Bolsonaro preocupado com a investigação da Polícia Federal no inquérito das fake news. O presidente compartilha um link do site O Antagonista e diz: essa apuração da PF é mais um motivo para tirar Maurício Valeixo do cargo, né? Ele escreveu embaixo do link mais um motivo para a troca. Em outro print, a deputada Carla Zambelli tenta convencer Moro a continuar no cargo. Ele pede que o ex-ministro aceite Alexandre Ramagem como novo diretor da Polícia Federal. Em troca, ela se comprometeria a tirar de Bolsonaro a promessa de que Bolsonaro indicaria Moro ao Supremo em setembro. O ex-juiz respondeu que não estaria à venda. Vamos lá. O que não ficou muito claro, o que não tinha ficado muito claro, eu na sexta-feira aqui, eu falei que o Moro, vocês lembram, se vocês pegarem o programa, vocês vão ver lá, eu disse que o Moro também confessou crimes. Ele está apontando que o presidente cometeu crime, mas ele também confessou crime. Crime de prevaricação. Prevaricação por quê? Eu já vou explicar. Crime de prevaricação, de corrupção passiva. E, eventualmente, se não comprovar aquilo que acusou, aí nós vamos ver. Então, vamos lá. Aí é preciso ler a petição do procurador. O procurador encaminhou um pedido de investigação ao Supremo e nem havia como ele não encaminhar. Afinal de contas, o ministro da Justiça está pedindo demissão e está saindo fazendo estardalhaço. Tá? Fez um pronunciamento. Bom, cabe ao procurador pedir investigação. Só que aí pouca gente foi ler a petição. O procurador não está pedindo para investigar só o Bolsonaro. O procurador está pedindo para investigar também o Sérgio Moro. Aliás, ele está pedindo uma oitiva do Sérgio Moro, ele está pedindo um depoimento do Sérgio Moro. Eu tenho um link lá para a petição do procurador no meu blog, você pode encontrar lá.
Então, o que o procurador está? O procurador foi ao Código Penal e à Lei 12.850 para saber quais crimes podem ter sido cometidos nesse imbróglio aí. Falsidade ideológica, artigo 299 do Código Penal. Onde estaria a falsidade ideológica? Bolsonaro usou uma assinatura do Moro na demissão do Valeixo sem autorização. Não creio que vá dar em alguma coisa, porque eu já disse, é praxe, quando tem um despacho, usar a assinatura do ministro. Só que o ministro está dizendo, eu não sabia que ia ser demitido. Bom, quem teria cometido falsidade ideológica? Jair Bolsonaro. Há a coação no curso do processo, quando você usa do seu poder para tentar interferir no curso do processo. Artigo 344 do Código Penal. Quem teria feito isso? Bolsonaro, descontente com a investigação conduzida pela Polícia Federal, que envolvia seus amigos. É isso que está na troca de mensagens, não é isso? O Bolsonaro lê lá num site que deputados da base dele estariam sendo investigados pela Polícia Federal, ele manda para o Moro, olha aqui, é por isso que precisa trocar, se referindo ao Valeixo. Coação. Advocacia administrativa, artigo 321. Ele está usando a sua condição de funcionário público para conduzir o processo segundo o seu interesse, em seu próprio benefício. Também é Bolsonaro. E aquilo que o procurador chama de obstrução da justiça. Não existe essa figura no Brasil. Pode procurar lá obstrução da justiça no Código Penal, que não existe. Aliás, nem em lugar nenhum com esse nome. Você tem a obstrução da investigação, que está na lei anticorrupção, a lei 12.850. É aí que o procurador comete um erro ao citar o inciso e o artigo. Mas tudo bem. De qualquer modo está lá, está claro. Isso tudo teria sido cometido pelo Bolsonaro. Quer dizer, a ver se foi cometido. Mas há os crimes que o procurador quer saber se o Moro também cometeu. Corrupção passiva. Quando o procurador fala em corrupção passiva, lá na petição dele, artigo 317, ele está falando do Moro, não do Bolsonaro. O Moro disse que ele, Moro, pediu uma pensão para o Bolsonaro para aceitar o cargo, caso ele viesse a morrer. Olha aqui, queridos, a gente até pode achar isso justíssimo. Mas como eu deixei claro aqui no dia, não existe isso na lei. Vocês imaginam, nós temos mais de 1 milhão de policiais, né? Entre policiais civis, militares, ou perto disso. Tem, evidentemente, a compensação, morre em serviço, a viúva recebe INSS, bom, isso é uma coisa. Nós estamos falando de outra coisa, ele estava falando de uma pensão especial. Ele pediu uma vantagem. E se vocês forem consultar o artigo 317 do Código Penal, vocês vão ver que a corrupção passiva não precisa ter acontecido para gerar o processo, para ter o fato típico, para ter o crime tipificado. Basta a promessa de. Aliás, a pessoa nem precisa estar no cargo ainda. Basta que ela tenha expectativa de assumir o cargo. Entenderam? A corrupção passiva está caracterizada. Se de fato acontecer depois, isso é um agravante de pena, entenderam? Tá claro? Então aí é de Sérgio Moro que ele está falando. Caso o Moro não consiga comprovar aquilo que ele disse, denunciação caluniosa. Artigo 339 do Código Penal. E junto com isso os crimes contra a honra, do 138 ao 140. Calúnia, difamação e injúria. 138, calúnia. 139, difamação. 140, injúria. As pessoas que vão falar calúnia, injúria e difamação. Não, calúnia, difamação e injúria, na sequência do Código Penal. O que vai fazer Celso de Mello? Vamos ver. O Celso de Mello é obrigado a acatar todos os termos do procurador ou ele acata tudo e não acata nada? Não, não é assim. Não é assim. Ele pode, como relator, entender que determinado caso sim, outro caso não. Uma coisa é certa.
o Celso de Mello vai determinar a investigação à Polícia Federal. É a Polícia Federal que vai investigar. É a Polícia Federal que vai abrir inquérito. Não é? Nós sabemos que o Bolsonaro quer nomear o Alexandre Ramagem, que eu estou chamando de delegado nem de família, mas da família, né? Foi seu segurança durante a campanha, amigo dos filhos. Estava na ABIN, ele quer o Ramagem para a Polícia Federal. E eu vou falar daqui a pouco se cabe ou não uma ação para impedir a posse do Ramagem. Lei. Não a opinião do Reinaldo. A opinião do Reinaldo é essa. Você acha que o Ramagem deve ser delegado-geral da Polícia Federal? Não. Acho um absurdo. Mas não é isso que interessa. Interessa é se existe jurisprudência para impedir ou não. É isso que você tem que saber. É por isso que você vê esse programa. Se for só para dar opinião e fazer cara feia, aí não precisa. Até porque cara feia aqui vai ser difícil. Não é? Estas questões hoje são fundamentais do desdobramento do que vem por aí. Então vamos ver o que é que o Celso de Mello vai pedir para investigar. Investigação conduzida pela PF. Terminado o inquérito, o procurador-geral vai dizer ao Supremo se ele acha que cabe uma denúncia ou não por crime comum contra Bolsonaro. Se ele disser que não, dificilmente, pode acontecer? Pode, mas dificilmente o relator diz, o Ministério Público diz uma coisa, mas eu quero outra, eu acho que tem de abrir. E, portanto, vou pedir autorização lá para a Câmara para abrir. Agora, uma coisa é certa, não há como abrir essa investigação sem uma perícia no celular do Sérgio Moro. Eu entendo, porque afinal de contas é ali que estão as coisas. O que vai sair dessa perícia? Se for determinada. Parece-me que tem de ter uma perícia também no celular da deputada Carla Zambelli. Não é? Eventualmente do presidente? Lembrando sempre, para encerrar, que a Constituição não permite que o presidente seja investigado por atos estranhos ao seu mandato. Parágrafo 4º do artigo 86 da Constituição. Então, atos estranhos ao mandato, isto é, ocorridos antes do mandato, ou que não tenham vínculo nenhum com o mandato, não podem ser investigados, enquanto o presidente for presidente. Para usar um exemplo extremo, se o presidente atropelar alguém por acidente, não pode ser investigado ou processado no curso do mandato. Depois, sim. Porque esse atropelamento não tem a ver com o mandato dele. Agora, isso tudo tem a ver com o mandato dele. É por isso que, se houver a comprovação, cabe o processo. Lembrando sempre, em qualquer caso, que essas coisas envolvendo crime comum têm de ter o pedido de autorização à Câmara para ter os 2/3. E é por isso que o Bolsonaro foi às compras e está querendo comprar o Centrão para formar pelo menos uma base de uns 200 e poucos deputados que impeçam o processo de impeachment de caminhar. E todos aqueles que eram contra o é dando que se recebem, agora dizem que é dando que se recebe, porque assim a gente combate o comunismo. Porque agora até o Moro virou comunista, não é mesmo?